Olá pessoal, professor Elton aqui. A gente vai iniciar a nossa aula de controle de corrosão. Temos aqui um plano de aula. Qual que é o nosso objetivo aqui? Os nossos objetivos: identificar os diversos tipos de corrosão em produtos aeronáuticos. 2. Descrever os processos de controle de corrosão. 3. Inspecionar, identificar e tratar a corrosão em materiais aeronáuticos. Então, temos aqui um belo exemplo de corrosão, né? Provavelmente isso daí é de algum navio, alguma coisa que fica em contato com água e sal, né? E fica desse jeito aí. Então, a corrosão de um metal é a deterioração pelo ataque químico ou eletroquímico. A gente vai falar sobre isso depois, a diferença entre um ataque químico direto e o eletroquímico. E pode ocorrer tanto internamente quanto na superfície. Então, nem sempre a corrosão ela vai se mostrar, né? Às vezes ela pode estar internamente e uma inspeção visual não vai ser possível de identificar. Então, a gente precisa de meios mais elaborados para conseguir identificar uma corrosão interna. E se alguém falar para você que o alumínio não pega corrosão, é só você olhar nessa imagem aqui, vocês vão ver nesses pontos aqui, ó, né? Isso aqui é a corrosão em liga de alumínio. E se vocês verificarem também, tem um pó esbranquiçado ou cinza nesse tipo de material quando ocorre corrosão. Então, a corrosão pode alterar a superfície lisa, enfraquecer o interior e danificar ou até soltar partes adjacentes. Então, imaginem isso em voo, né? Se desprender uma estrutura da aeronave, pode causar danos sérios. Eu vou mostrar para vocês, ele tem uma imagem bem didática para ver o tipo de estrago que pode causar. Então, água ou vapor de água contendo sal, como a gente viu naquela primeira imagem ali, ambiente salino, né, e com bastante umidade, vai proporcionar a corrosão eletrolítica, por exemplo, né? A gente vai especificar um pouco mais. Agora mais uma introdução. Então, combina com o oxigênio na atmosfera, então sal, água, oxigênio, e vai produzir a principal fonte de corrosão em aeronaves. Se cair na prova, qual a principal fonte de corrosão nas aeronaves? Você já sabe. Uma aeronave operando em ambiente marítimo, olha só. Então, não apenas navios, como eu mencionei, a gente tem aeronaves que sim pousam e decolam no mar. Então, quando a gente fala de pousar, aterrissar, a gente fala de amerrissar. Quando uma aeronave pousa na água, ela amerrissou. Então, essa é o tipo de aeronave que vai amerrissar muito e vai entrar em contato com água, sal, e é o principal fator que causa corrosão. Então, uma aeronave operando em ambiente marítimo ou em área onde a atmosfera contém vapores industriais também, que são corrosivos, está particularmente suscetíveis aos ataques de corrosão. Então, depende muito de onde você vai operar essa aeronave. Então, vocês concordam que uma aeronave que pousa e decola sempre de Florianópolis, que é na beira do mar, e um aeródromo no interior, onde não tem indústria, não tem nada, não tem ambiente marítimo, vocês concordam que qual aeronave que está mais suscetível? Qual aeronave você precisa fazer mais inspeções? Aqui vai estar próxima do mar. Então, mesmo aeronaves do mesmo projeto, mesmo modelo, podem necessitar de cuidados diferentes quando você está lidando com corrosão. Então, corrosão pode causar eventual falha estrutural. Se não for combatida, a aparência da corrosão varia, se não for combatida. Mas a aparência da corrosão varia com o tipo de metal. Isso a gente viu, mostrei para vocês a liga de alumínio, né? Ou a de magnésio também. Elas podem apresentar pequenas cavidades ásperas com pó branco ou cinza. Já mostrei essa imagem aqui um pouco antes, agora está maior, está melhor para ver. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, a corrosão e bem próximo do rebite. Isso aqui é muito perigoso se desprender. Então, olha o sério dano, um acidente que pode ser causado por conta desse tipo de corrosão. E olha isso aqui é o famoso desfolhamento.
chegou num nível muito rádio aqui, né? Então, para chegar nesse nível aí, a inspeção periódica falhou. Inspeção programada. No cobre fica assim, isso aí provavelmente também é em ambiente marítimo, mas ele fica uma película verde. No aço, uma ferrugem avermelhada. Então esse é o tipo de problema que pode ser causado quando existe corrosão em alguma parte estrutural. Com o atrito do vento, essa aeronave aqui ficou conversível. Então acho que tem uma outra imagem. Olha só o desespero da galera aqui nessa aeronave. Isso é sério, pessoal. Então, alguns tipos de corrosão podem movimentar-se por baixo de superfícies pintadas. Então, olha só, por aqui você não vai enxergar, você vai precisar de instrumentos específicos, a gente vai falar depois, para verificar se existe corrosão por aqui ou não. E esses rebites aqui, eles podem se desprender. Ao se desprender, vai levar mais parte estrutural, como nessa aeronave aqui que vocês estão vendo. E ela vai se espalhando, né, a corrosão. Se as cavidades forem profundas, podem ocasionar o desenvolvimento de rachaduras. E essas rachaduras vão ocasionar esse tipo de problema aí. Tá, agora algumas informações mais didáticas, né? Obviamente, uma chapa sem corrosão, bonitinha ali. O que é uma corrosão uniforme? É quando você vê toda a superfície tomada por corrosão ali. Então, uniforme. Corrosão intergranular. Você vê rachaduras aqui, né? E você consegue ver externamente. Corrosão em placas são como se fossem crateras aqui, né? Você consegue visualizar também superficialmente. Alveolar são pequenos buracos e são cavidades mais profundas. Você consegue ver que penetra realmente no material. A corrosão puntiforme, vocês conseguem ver a diferença, que na superfície só tem pequenos pontos. Olha aqui, ó. Aqui você consegue ver pequenos pontos apenas. Não deve ser uma corrosão muito grave, mas quando você vai fazer a inspeção corretamente na parte interna, está bem deteriorado na parte interna. Apesar de essa aqui é a parte cortada, né? Ó. Se você pegar essa barra aqui e cortar, ela vai ficar assim, né? Então, olha só, esses pequenos pontos aqui, embaixo deles tem uma cratera na parte interna. Né? Então, olha que tipo de corrosão perigosa que a gente pode ter. Que a corrosão intergranular, ela como se o material fosse esfarelando, né? Corrosão filiforme são pequenas rachaduras e a intergranular de novo. Empolamento. H2 pode causar esse tipo de corrosão. Quando você utiliza solda no material, pode sim causar corrosão, e principalmente se você utilizar produtos que facilitam a solda, né? E determinados produtos podem sim causar corrosão. A gente vai falar sobre ataque direto também. Corrosão por esfoliação. Aqui é uma foto que eu falei para vocês que está esfoliação ou desfolhamento, alguns nomes que vão classificar isso, mas imaginem que toda essa parte aqui está comprometida, se esfarelando, né? Como se estivesse abrindo, né? Galera, então esse é o nosso roteiro. Esse foi a primeira parte da primeira aula. Então, falamos aqui sobre controles de corrosão. Nessa introdução, um pouquinho de ataque químico direto. A gente vai falar mais nas próximas partes. Ataque eletroquímico, formas de corrosão e os fatores que afetam a corrosão. A gente vai falar sobre limpeza também, que é importante. E é isso aí. Até a próxima parte. Obrigado.